Muita gente acha que depois de você chegar nos seus primeiros 100 mil reais, você precisa colocar o mesmo esforço mais 9 vezes para chegar no tão desejado milhão. Mas a verdade é que você só precisa fazer isso mais 2 vezes para chegar nesse valor, porque você começa a receber muito mais dinheiro, muito mais rápido também, depois desses 100 mil reais. E nesse vídeo aqui eu vou te provar isso na prática, a gente vai separar ele em 3 partes diferentes. Primeiro eu vou te mostrar por que é tão difícil a gente chegar nos primeiros 100 mil reais e por que eles vão representar 1/3 dessa sua jornada para o milhão. Depois a gente vai falar o que na prática vai mudar quando você atingir esses 100 mil reais, porque muita gente acha que não acontece nada, mas a verdade é que acontece, as coisas melhoram. E para fechar eu vou te mostrar o que você pode fazer para acelerar esse processo e diminuir muitos anos para você chegar aí nesse seu primeiro milhão. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, eu não quero que você se inscreva, eu não quero que você deixe um gostei nesse vídeo. A única coisa que eu quero é que você assista esse vídeo todo, e se eu te ajudar de alguma forma, se eu te trouxer algum conhecimento que você não tinha antes, por exemplo, aí sim eu queria que você considerasse deixar um gostei e considerasse se inscrever no canal. E se você já for inscrito, você já pode deixar o gostei aqui embaixo, porque você sabe que o conteúdo vai ser bacana. Vamos começar falando por que é tão difícil você juntar os seus primeiros 100 mil reais, isso para todo mundo. E na minha visão existem 2 pontos que vão fazer isso acontecer. O primeiro ponto é que no início da nossa jornada, a gente normalmente vai ganhar pouco dinheiro. Quando você está iniciando a sua carreira, por exemplo, você não vai ter um dos maiores salários do Brasil. E aí, como consequência disso, a gente normalmente também não vai conseguir juntar tanto dinheiro assim. Pegando até um exemplo próprio meu, quando eu estava no meu primeiro emprego, eu só conseguia juntar 500 reais todos os meses. E se a gente for fazer a conta na ponta do lápis mesmo, se a gente pegar aqui 500 reais sendo investidos todos os meses, a uma taxa de juros de 10% ao ano, que é uma rentabilidade bem plausível, se a gente for considerar os investimentos de renda fixa aqui no Brasil, a gente consegue ver que eu ia levar 10 anos para conseguir juntar os meus primeiros 100 mil reais, praticamente. Mas o que aconteceu foi que eu percebi que a gente também tem vantagens de estar no início dessa jornada. Não são só coisas ruins, não é só o fato da gente estar ganhando pouco dinheiro. A maior dessas vantagens é que quando a gente é jovem, normalmente, não é todo mundo, mas normalmente, a gente não tem tantas obrigações. A gente não tem conta para pagar, não tem que pagar aluguel, conta de água, conta de luz, não tem um filho para sustentar muitas vezes. Então, dos 500 reais que eu conseguia juntar antes, eu percebi que dava para juntar mais 200, e a partir desse momento, todos os meus aportes começaram a ser de 700 reais. E se a gente agora fizer a conta com esse novo valor, nesse mesmo período de 10 anos, eu ia conseguir ter 140 mil reais praticamente. Ou seja, eu ia conseguir chegar nos 100 mil reais muito antes. Para ser mais preciso, eu ia conseguir chegar com menos de 8 anos. Esses 200 reais todos os meses, para mim, iam representar menos 2 anos de esforço para chegar nesse valor. E é justamente nesse momento que você começa a perceber que talvez esse negócio de aumentar os seus aportes todos os meses tem um poder muito grande, talvez até maior do que o poder da rentabilidade do seu investimento em si. Eu lembro que na época eu pensei, e se eu investisse todo o meu salário, quanto tempo eu ia levar para chegar nesses 100 mil? E na época eu recebia 2 mil reais. E aí fazendo essa conta eu percebi que eu ia levar só 3 anos e meio para chegar nesse valor. Mas é claro que não foi isso que eu fiz na prática, né? Eu não deixei de gastar nada para só investir o que eu estava recebendo. Isso inclusive não é nem saudável de você fazer. Mas a minha estratégia foi, sempre que eu receber o meu salário, eu já vou separar uma parte dele e investir, não é mais meu, entre aspas. Ao longo do mês eu vou tentar não gastar tudo aquilo que eu tenho. É claro que eu vou sair, eu vou ter o meu lazer, eu vou comprar as coisas que eu quero, não tem problema nisso, mas eu vou sempre tentar guardar. Se sobrar, eu vou investir. Se não sobrar, tudo bem, eu já fiz o investimento no início do mês. E além disso, tudo que eu receber a mais, além do meu salário, por exemplo, hora extra que eu fiz, ou 13º salário, o bônus que você recebe quando você tira férias, se você for CLT, todo esse dinheiro não era meu, entre aspas, ele já ia direto para esse meu bolo dos investimentos, rumo a juntar os 100 mil reais. Cada pequeno esforço que eu fazia, cada real que estava entrando ali nesse bolo de investimento, estava fazendo uma diferença muito grande e acelerando todo esse processo. E esse primeiro ponto do início de carreira, você não conseguir ter aportes tão relevantes, tão grandes assim nos seus investimentos, ele é mais comum para as pessoas jovens, né? Se você for mais velho, já estiver no mercado de trabalho há mais tempo, você talvez não enfrente esse problema. Mas esse segundo que eu vou te falar aqui, ele vai impactar todo mundo da mesma forma, que é justamente o fato dos juros compostos sendo aplicados em cima desse seu investimento demorarem para começar a fazer a roda girar, para fazer esse seu dinheiro render muito. No início vai demorar para todo mundo. Vamos pegar de exemplo aqui você durante 15 anos investindo 500 reais todos os meses, a mesma taxa de juros, aqui é 10% ao ano, que é realista. Você, depois desse período todo, vai ter juntado praticamente 200 mil reais, mas se a gente olhar para a janela de um ano, que vai ser aqui o mês 12, né? Você, em rendimentos, em total de juros acumulado, você ainda não vai ter nem juntado 500 reais, que é justamente o valor que você aplica todos os meses. E aí quem não entende como funcionam os juros compostos vai pensar o quê? Pô, passou um ano, eu tô fazendo isso aqui disciplinadamente, mês a mês, porra, o que esse investimento trouxe para mim de retorno foi só 300 reais, 350 reais. Eu tô colocando 500 todos os meses.
Por que isso aqui vai valer a pena? E é justamente essa sensação que faz a maioria das pessoas parar de investir, desistir achando que isso aqui não tem efeito nenhum ou que não vale o esforço que você está colocando. Mas vamos avançar mais no tempo, vamos entrar aqui no mês 85 e olha só o que vai ter acontecido. Você não só vai ter juntado muito mais do que R$500, né? Você vai ter juntado só em rendimentos aqui R$18.500 praticamente. Mas todo mês esses seus rendimentos já vão estar crescendo em R$500. Ou seja, do mês 85 para o mês 86, olha só, você já ganhou R$500 aqui de rendimentos, sem você fazer nada. E isso pode parecer besteira, cara, mas o que você fez na prática foi criar uma máquina que está pegando o seu dinheiro e fazendo mais dinheiro a partir dele, sem você fazer nada. Você pode parar de colocar R$500 todos os meses, que esse seu bolo de dinheiro que você já juntou tá gerando esses R$500 para você automaticamente, sem esforço nenhum e sem risco na maioria das vezes, né? Se a gente está falando aqui de um investimento de renda fixa. E parando para pensar, se você junta os seus R$500 que você coloca todos os meses com esses R$500 que a sua máquina de dinheiro está gerando também para você todos os meses, o seu bolo total está crescendo em R$1.000 todo mês, que é o que a gente vê aqui. O total acumulado, ó, ele cresce em R$1.000 nesse momento. E aí depois disso, no mês 158, vai acontecer um outro marco que é muito importante, talvez o mais importante disso tudo aqui. A partir desse momento aqui, você vai ter ganhado em juros mais do que você botou manualmente nesse investimento. A gente vê aqui que em juros você já vai ter ganho R$ 79.480, sendo que manualmente, todo mês, juntando tudo, você vai ter acumulado R$79.000. E, meu amigo, desse momento pra frente é só festa. Os juros compostos vão começar a atuar com muito mais força em cima do que você está juntando, e é justamente por isso que a gente consegue ver um salto bem maior, bem mais acentuado entre os anos 13 e 14. Esse salto, na verdade, acontece todos os anos, só que quanto mais tempo passa, mais forte ele fica, mais visual ele vai ficar também. E é justamente por isso que é tão difícil você juntar os seus primeiros R$100.000. No início, o que vai mais importar no seu retorno é justamente o quanto você consegue economizar todo mês. É claro que a rentabilidade do investimento que você está colocando é importante, só que ela só vai impactar mais no longo prazo, e nesse início é o que você tem que se preocupar, os primeiros R$100.000. E acredite ou não, se você que está me assistindo aí for brasileiro, você tem muita sorte disso, porque o Brasil é literalmente o país da renda fixa, não tem país no mundo que pague tão bem taxas tão boas em investimentos de renda fixa quanto o Brasil. Isso na economia de um país tem os seus impactos que não são tão bons na prática, mas a gente também tem que olhar para o lado positivo, né? Na renda fixa dá pra gente fazer muito dinheiro sem risco. E aí, respondendo a pergunta mais direta, por que chegar nos R$100.000 é um marco tão importante? Você já deve ter entendido que a partir desse momento o seu patrimônio vai começar a crescer muito mais rápido por culpa dos juros compostos. É como se você estivesse empurrando uma pedra de uma ladeira, de uma montanha abaixo. No início ela vai começar a girar numa velocidade, só que com o passar do tempo, quanto mais ela descer, ela vai ficando mais rápida, por culpa da gravidade. E os juros compostos estão atuando justamente dessa forma. Eles estão acelerando o crescimento do seu patrimônio. Se você parar para olhar quanto tempo levaria para você chegar em R$1 milhão pela primeira vez investindo só R$500 todos os meses, essa taxa de 10% ao ano, se você somar todo esse tempo que está na coluna anos, você vai ver que vai chegar em 29 anos e 7 meses. Mas desses 27 anos, cara, 9 anos e 11 meses para chegar nos seus R$100.000. Olha que bizarro. E se a gente for olhar de uma forma percentual, esse trajeto de R$0 para R$100.000 vai ser responsável por 33%, ou seja, 1/3 de todo o tempo que você vai levar para chegar em R$1 milhão. E aí esses R$100.000 que vão te faltar, de R$900.000 para R$1 milhão, vão te levar 1 ano, 12 meses para você conseguir. E é por isso que eu te falei no início do vídeo que você vai colocar um esforço para chegar nos seus primeiros R$100.000, e aí depois desse esforço você vai replicar ele só mais 2 vezes, e você vai chegar em 1 milhão. Mas e se você percebesse que você consegue guardar além de R$500 todos os meses? Se você conseguir guardar R$1.000, o que vai acontecer na prática? Quanto tempo você vai economizar? Você consegue enxergar que o mesmo efeito vai acontecer, os seus primeiros R$100.000 vão levar mais tempo do que todos os outros R$100.000, e no final das contas, se você somar todo esse tempo aqui, você vai ver que vai levar para você 22 anos, praticamente 23 anos para você chegar em R$1 milhão. Mas lembra que eu te falei que um dos macetes é você aumentar os seus aportes no início? Se você olhar para os últimos R$100.000 que você vai ter que juntar, de 900 mil até 1 milhão, repara que o tempo é o mesmo para as duas situações. Você investindo R$500.000 ou R$1.000 vai te levar 1 ano também. E aí o que vai fazer a diferença nesse valor aqui é de fato a rentabilidade do investimento que você está colocando o seu dinheiro. E aí até entrando nesse ponto, né, fica a dúvida, onde é que você vai colocar esse dinheiro então? Onde é que você vai conseguir investir de uma forma segura, sem risco nenhum, sem a chance de você perder tudo isso que você está juntando? Esse retorno de um investimento de 10% ao ano nada mais é que uma média arredondada da nossa taxa Selic nos últimos tempos. E os investimentos mais seguros que a gente tem no Brasil são justamente os títulos do Tesouro Direto. E eles são tão seguros assim porque são títulos que a gente empresta o nosso dinheiro para o governo. A gente não está emprestando o nosso dinheiro para um banco, para uma instituição
distribuição financeira aleatória. E se você não sabe, esse aqui é o site do Tesouro Direto, é o site onde você consegue encontrar esses títulos para investir de uma forma segura. E a gente pode estar falando especificamente aqui dos títulos do Tesouro Selic, que eles rendem até um pouco acima do que a taxa Selic rende pra gente. Eles têm aqui um acréscimo de, por exemplo, 0,05%, 0,1%. Se a gente olhar para a taxa Selic hoje, a gente está falando aí de uma taxa rendendo 15% ao ano, que inclusive é bizarro, não tem em nenhum outro lugar do mundo isso, mas não é porque ela está hoje em 15% que nos próximos anos ela vai continuar. Inclusive, se a gente der uma olhada nesse gráfico aqui, que foi feito pela gestora Rio Bravo, o mercado já está com uma expectativa dessa taxa Selic começar a entrar no ciclo de queda ao longo dos próximos meses, começando aí talvez no início do ano que vem. E isso já era sabido que ia acontecer. A nossa economia, de uma forma geral, assim como qualquer outra, funciona de uma forma cíclica. E nos períodos de alta, como a gente está vivendo hoje, a gente tem que aproveitar essa taxa, obviamente, para investir em investimentos seguros de renda fixa e conseguir a maior quantidade de dinheiro possível, visto que o risco é praticamente nulo. A gente está emprestando dinheiro para o governo. Mas a média de retorno histórico desse tipo de investimento, do Tesouro Selic, por exemplo, vai gerar em torno dos 10%, isso considerando os altos que a gente está vivendo hoje de 15%, mas também os baixos, às vezes de 4%, 5%. E uma dica muito importante, se você for investir em qualquer título do Tesouro Direto, para ser sincero, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+, cara, não investe através de uma corretora, porque desse jeito eles vão estar colocando taxas que você não precisa pagar. Se você investir direto pelo site do Tesouro Direto, que é muito fácil e é um site do governo, você vai escapar de várias taxas aí e vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, inclusive, através desse investimento. Dá para você fazer isso tanto pelo computador quanto pelo telefone. Hoje em dia é muito fácil. Se você não tiver nem ideia do que fazer, é só assistir esse vídeo aqui que eu te explico no passo a passo e eu invisto alguns milhares de reais na sua frente, inclusive. E eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer esse investimento. Mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido aí para se inscrever no canal, deixar um gostei aqui embaixo. Se quiser compartilhar com algum amigo também, você vai me ajudar demais. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar aqui embaixo que eu vou responder. Tamo junto e um forte abraço.